Começando a sala virtual de hoje, continuando o estudo do juramento da família número 3, nessa sala fazendo parte 2 de 2. Eu já vou avançar para a próxima tela, onde a gente coloca ali o juramento número 3 em coreano e abaixo a tradução em português. Como eu comentei na sala virtual anterior, a gente fez destaques com as cores para fazer a relação do trecho em coreano e a sua tradução respectiva em português. Na sala virtual anterior, na parte 1 de 2, nós estudamos a parte grifada em vermelho, lá em coreano, onde está escrito Sadeshin Chonggongwa, em português, 4 grandes reinos do coração, ou 4 grandes realidades do coração. Esse foi o tema que nós já discutimos na sala virtual anterior, na parte 1 de 2, do juramento número 3. Para o tema de hoje, nós temos esses 2 trechos grifados ali, em verde em coreano, em português, as 3 grandes realezas, e a outra cor ali, o reino da família real. São esses 2 temas que a gente vai abordar nessa sala virtual, para fecharmos, então, todo o conteúdo do juramento número 3. Eu já vou avançar para a próxima tela, onde a gente vai aí fazer uma pequena revisão da premissa que a gente discutiu na sala virtual, iniciando o estudo do juramento número 3. Nós falamos a família como um manual do amor. Esse trecho eu vou ler e a gente vai comentando ao longo da leitura. A família tem sido descrita de muitas maneiras. Um arranjo econômico, a forma da espécie humana se reproduzir e gerar seus descendentes, ou a portadora da cultura. Entretanto, estas razões não convencem muitas pessoas a abandonarem a liberdade da vida de solteiro e assumirem as responsabilidades do matrimônio e da criação de uma família. Eu já vou abrir um parênteses a título de revisão daquilo que a gente comentou na sala virtual anterior, esse ponto onde ele fala exatamente de que os conceitos que se tem hoje sobre a família, seja ele um arranjo econômico, seja ele a forma da espécie humana se reproduzir, perpetuar a sua espécie, ou por conseguinte ali um outro conceito que diz portadora da cultura, através da qual a cultura humana tem se perpetuado ao longo de gerações, nenhum desses argumentos e qualquer outro argumento que se defina a família tem sido suficientemente capaz de atrair as pessoas para essa instituição. Porque normalmente, as pessoas entendem que o casamento primeiramente é abrir mão de uma liberdade, aquela liberdade que a vida de solteiro proporciona, e também ela traz como consequência assumir responsabilidade. Já vem, parece que ali junto com a palavra casamento ou matrimônio, já está anexada, colada, já vem como anexo a palavra responsabilidade. Mas o texto segue dizendo: a primeira razão pela qual formamos famílias é para o amor e também é para o companheirismo. Então, o amor é essencial para a realização humana. Esse é um conceito unificacionista. Isso é legado dos verdadeiros pais, dentro da tradição da família unificacionista, dentro do nosso conceito da associação das famílias. O amor ele é fundamental, é ingrediente essencial, sem o qual é impossível que o ser humano realize o propósito da sua existência, a finalidade da sua criação. Independente de riqueza, posição ou fama, uma pessoa não pode cumprir o propósito de vida sem aperfeiçoar o amor. A gente já discutiu bem detalhadamente isso na sala virtual anterior, quando falamos sobre os 4 grandes reinos do coração, ou as 4 grandes realidades do coração. Então fica aí a sugestão para que você quiser lembrar, rever essa sala virtual. O importante é frisarmos aí que o cumprimento da finalidade ou do propósito da vida do ser humano é impossível ser alcançado sem que se aperfeiçoe o amor. Infelicidade na vida, por conseguinte, surge porque as pessoas têm dificuldades ao amar. Sendo que o amor é difícil de dominar, Deus fornece uma escola, uma instituição na qual as pessoas, ou onde as pessoas, podem e devem aprender todas as lições de amor. E esses detalhes das lições de amor a gente também já comentou detalhadamente no estudo dos 4 grandes reinos do coração, as 4 grandes realidades do coração. Eu já vou avançar para a próxima tela, onde a gente vai entrar propriamente aí no tema a realeza do amor. Além de aperfeiçoar essas 4 grandes realidades do coração já estudadas na sala virtual anterior,
O juramento da família nos chama a cumprir 3 grandes realezas. Então, isso é um ponto importante para a gente parar para pensar. Opa, espera aí. Por que no juramento, quando a gente diz lá que devemos aperfeiçoar os 4 grandes reinos do coração, também aperfeiçoar 3 grandes realezas? Espera aí, o que isso quer dizer? Aonde nós vamos chegar com essa ideia de 3 grandes realezas? Reinado dentro da família é uma coisa que aparentemente não combina, mas o que o texto segue dizendo? Vamos a ele? Por que um juramento sobre família deveria incluir essa expressão realeza? Realeza, normalmente, convencionalmente, é definida em termos de poder e soberania. Ou seja, a gente sempre associa aí no estudo da história, como quando antigamente existiam monarquias, ou ainda existe no mundo atual, mas enfim, essa relação da soberania ou do exercício do poder sempre está associado com a posição de realeza que alguma pessoa ou alguma família assume dentro de um determinado povo. Contudo, reis e regentes no mundo decaído são geralmente injustos, dominadores, opressivos, ditadores e, enfim. Soberania, no entanto, no reino de Deus, repousa no amor e não no poder. É engraçado isso, né? Aqui eu acho que já cabe um parênteses. As pessoas normalmente se referem muito a Deus como o onipotente, todo poder, como se isso fosse realmente a fonte da soberania, mas esquece que, na verdade, entre aspas, o verdadeiro poder está repousando no amor. A soberania nesse reino de Deus repousa no amor e não no exercício mero e simples do poder por si só. Portanto, devemos então considerar que a origem da realeza para o ser humano, no escopo e na esfera humana, repousa especificamente na família, ou seja, naquele ambiente no qual o ser humano pode aperfeiçoar o amor verdadeiro. Como falamos no juramento, na sua premissa, uma família centralizada no amor verdadeiro. Vamos avançar para a próxima tela? No reino de Deus, toda autoridade na sociedade decorre da autoridade do amor. Existe autoridade no reino de Deus? Existe. O exercício da autoridade ocorre no reino de Deus? Ele ocorre. Qual é o fundamento, o alicerce, a fonte, o nutriente essencial para o exercício desta autoridade? É a autoridade baseada no amor verdadeiro. Sendo que a unidade básica da sociedade é a família, realeza na sociedade, então, só pode se originar a partir das relações amorosas construídas, aperfeiçoadas, desenvolvidas dentro do escopo da família. Portanto, a autoridade exercida numa família amorosa deve ser o modelo também para a autoridade de reis e presidente das nações. Então, se nós almejamos construir uma soberania numa nação, por exemplo, qual é a autoridade que aqueles líderes, seja no aspecto da monarquia, reis, ou num sistema democrático, presidentes, primeiros ministros, enfim, qual é o ingrediente que vai dar a ele autoridade para exercer o poder e o domínio adequado sobre o povo? É o amor. Apesar que, aí a gente está voltando lá atrás, a escola essencial e fundamental para suprir, para nutrir essa autoridade começa lá na célula fundamental, na unidade básica da sociedade, lá na família, construído, aperfeiçoado, desenvolvido nos 4 grandes reinos do coração, nas 4 grandes realidades do amor. Seguindo no texto, se Adão e Eva tivessem alcançado a perfeição e se casado sob a bênção de Deus, eles teriam estabelecido em sua família o modelo original de realeza. É por isso que eu grifei, me permitam, eu vou ler de novo. Eles teriam estabelecido na sua família, depois de terem alcançado a perfeição, obviamente, construído uma família recebendo a bênção de Deus, na sua família eles teriam estabelecido o modelo básico, o modelo original, o modelo sobre o qual todos os demais relacionamentos seriam moldados, esse modelo original de realeza. Ao invés disso, eles caíram sob domínio injusto de Satanás. Então, as relações distorcidas e dominadoras nessa família
estabeleceram aquilo que a gente tem hoje como uma tradição falsa, mas é a tradição que acabou emergindo sobre o mundo secular, essa tradição de realeza. Toda a realeza que o mundo secular exerceu no passado e ainda hoje exerce, ela está toda ela baseada numa tradição falsa, distorcida, no exercício de abuso do poder, de opressão, de domínio pelo medo às vezes e assim por diante. O poder da realeza verdadeira surge a partir do amor verdadeiro. No reino de Deus, a autoridade de um regente não pode ser conquistada em detrimento dos outros, mas de fato ela surge de forma natural a partir do seu amor verdadeiro pelas pessoas. Aqui já vou fazer um parênteses. Amor verdadeiro, de acordo com as premissas que a gente já estudou, basicamente tem como ingrediente fundamental viver para o benefício dos outros. Então, olha só, para o exercício da autoridade, no caso ali exemplificado de um regente sobre uma nação, ele não pode exercer essa autoridade ou conquistar essa autoridade em detrimento ou até mesmo às vezes em prejuízo dos interesses dos demais. Muito pelo contrário, é exatamente em função dos outros, para o benefício dos outros. É um viver para o benefício dos outros que vai demandar uma vida de dedicação e de, às vezes até mesmo de autossacrifício. E aí sim essa pessoa vai ter a verdadeira autoridade. A verdadeira autoridade porque ela está alicerçada no fundamento do amor verdadeiro. Aquele fundamento que é viver para o benefício dos outros. O ponto de início do amor verdadeiro, como a gente já mencionou anteriormente, é a família, a escola elementar, a escola primeira, aonde a gente vai receber os fundamentos e os conceitos e as primeiras experiências práticas do amor na sua essência. Então ele segue dizendo, onde o amor verdadeiro dos pais investido em seus filhos vai dotá-los com autoridade natural. Avançando para a próxima tela, quando nos graduamos na escola de amor em nossa família, Deus concede a cada um de nós uma coroa de glória. Essa glória encarnada em nosso bom caráter e coração amoroso brilha para o mundo ver. Mais um parênteses aqui. Isso é uma coisa muito interessante que faz a gente pensar. Veja só, se a gente se gradua na escola do amor na nossa família, ou seja, eu passei pela esfera do amor filial, avancei para o escopo do amor fraternal, cheguei do ponto do amor conjugal e no ápice de tudo isso galguei o status do amor paternal. Isso vai fazer com que o ser humano, ao aperfeiçoar esses 4 grandes reinos ou 4 grandes realidades do coração, possa receber essa coroa de glória. E o fato do ser humano, desses seres humanos desta família, terem encarnado esse caráter bom e esse coração amoroso desenvolvido no escopo da família, ele passa a brilhar para o mundo, ou seja, é um testemunho vivo, é um testemunho visível daquilo que a gente está falando, de todas essas ideias que aparentemente são conceitos, estão contidos lá no juramento, mas que precisam se tornar realidade, precisam se tornar prática, precisam se tornar realmente essa luz que possa brilhar para que o mundo possa ver a efetiva e bem-sucedida mensagem que está contida no juramento da família, especificamente neste caso, no item 3 do juramento da família. Então, ele segue dizendo, além disso, ao se tornar os líderes verdadeiros de nossas famílias, obtemos a mais importante qualificação para o exercício da liderança na sociedade mais ampla. Eu não poderei exercer uma verdadeira e boa liderança em qualquer área da minha vida como ser humano, se eu não tiver adquirido essa qualificação no exercício e no desenvolvimento do amor verdadeiro na minha família. Por isso, o Paulo diz lá na Bíblia, quando ele fala, por exemplo, sobre o ofício de ministro. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Está lá em 1 Timóteo. Então, olha que interessante. Se eu não consigo fazer a boa gestão da minha casa, se eu não consigo fazer a boa gestão da minha família, se eu não consigo lidar com os recursos que estão à minha mão dentro da família, sejam eles humanos, esposa, pais, filhos, irmãos, sejam eles recursos materiais, a casa, o orçamento, os bens, as posses, como é que eu posso saber fazer isso em qualquer outro escopo? Paulo está falando ali, por exemplo, no caso do exercício do ofício de ministro. Mas qualquer coisa que você for fazer na sua vida profissional ou acadêmica,
você vai ter gestão de pessoas e de recursos. A qualificação para exercer isso de forma verdadeira, de forma produtiva, de forma bem-sucedida, está inevitavelmente ligada com aquilo que você constrói lá na sua família. A qualidade do amor das 4 grandes realidades do coração que você conseguiu aprimorar na sua família. Há atributos da realeza. Isso é um ponto bastante interessante que a gente precisa entender. Apesar de falarmos sobre essas 3 grandes realezas no juramento, quais são os atributos que normalmente a gente associa à realeza? A gente tem que entender que no juramento da família, essa realeza citada possui atributos. Os verdadeiros pais nos deram insumo, através dos seus ensinamentos, das suas palavras, para que a gente possa definir atributos significativos que devem estar contidos quando nós procurarmos estabelecer essas 3 grandes realezas dentro da nossa própria família. Por isso ele diz ali, ó, realeza, como descrita no juramento da família, tem vários atributos significativos. Quais são esses atributos? Vamos falar sobre eles então? Avançando para a próxima tela. Primeiro atributo da realeza, valor. A gente atribui à realeza valor. Amor verdadeiro dota uma pessoa com um mais glorioso e precioso valor. Valor esse que não tem como ser comparado com qualquer outra coisa do mundo. Essa realeza que vai ser proporcionada através da encarnação do amor verdadeiro. A partir do momento que a pessoa aperfeiçoa o amor verdadeiro na sua vida, ela passa a adquirir esse glorioso e precioso valor, inigualável, incomparável. Nenhuma honra mundana pode se comparar com a glória de uma pessoa que se graduou dessas 4 grandes realidades do coração, esses 4 grandes reinos do coração, e alcançou o nível mais elevado de maturidade espiritual. Uma unidade com Deus, ela tem um caráter divino. Essa pessoa participa com Deus na regência do mundo criado. Ela reina como verdadeiros pais e, ao mesmo tempo, um verdadeiro dono e um verdadeiro mestre. Ela governa sua família e propriedade com amor e conduz os seus filhos no caminho da retidão. Onde quer que essa pessoa esteja na sociedade, o seu caráter íntegro e o seu amor genuíno vai brilhar e também vai transformar aquelas pessoas ao seu redor. Embora políticos, celebridades e magnatas dos negócios possam controlar vastos recursos e influenciar milhões de pessoas, o seu valor empalidece quando comparado com um pai ou uma mãe que conseguiu vitoriosamente cumprir, realizar, desenvolver de forma plena e divina as 4 grandes realidades do coração. Não há comparação, não se compara, o valor é inestimável, não tem nem como medir. Qualquer um dos outros valores citados ali, como posições políticas, ou ser uma celebridade respeitada e adorada por milhões, ou um magnata dos negócios com milhões na conta bancária, tudo isso não se compara ao valor de um ser humano que consegue realizar o amor verdadeiro, aperfeiçoar o amor verdadeiro dentro da família, cumprindo as 4 grandes realidades do coração. Segundo atributo na próxima tela, nobreza. O ideal convencional de realeza é uma pessoa nobre que demonstra a dignidade de sua nação. Esse é o estigma tradicional que a gente tem sobre realeza. Normalmente a gente associa realeza à nobreza, e nobreza seria uma posição de demonstrar dignidade, uma posição um pouco mais diferenciada de se comportar, uma forma diferente, mas a visão do princípio, a visão do juramento é diferente. O rei é um homem de coragem e integridade. Ele assume responsabilidade pela paz e bem-estar do seu reino, e os seus súditos dão a ele respeito e gratidão. A gente precisa entender um pouco melhor aí também essa manifestação de respeito e de gratidão, mas a gente vai falar isso mais adiante. Um líder não pode, de repente, se tornar nobre e virtuoso se ele carece dos fundamentos de bom caráter e um espírito maduro. Então, quer dizer, ele não vai, de repente, se tornar nobre e virtuoso simplesmente pelo cargo que ele ocupa. Ah, não, agora a gente tem que respeitar essa pessoa porque ela tem essa posição, ela ocupa a posição de liderança, de chefia, de gerência, de administração. Não, não é a posição que confere à pessoa nobreza ou virtuosidade.
Isso é a visão de nobreza do mundo secular. Na visão do juramento da família, isso não chega nem perto do que nós estamos querendo dizer sobre nobreza. Nobreza não é nada que é conferido com a posição que a pessoa ocupa, nada a ver. O que vai demandar nobreza e virtuosidade é exatamente a pessoa possuir bom caráter e maturidade espiritual. O lugar para cultivar, então, esses fundamentos que nós acabamos de falar, um caráter bom e uma maturidade espiritual, é a família, a escola do amor. O amor é esse combustível que vai proporcionar a formação de uma pessoa com um bom caráter e também com maturidade espiritual. Os pais que se graduaram através das 4 grandes realidades de coração, eles cultivaram maturidade espiritual e bom caráter, que vão criar, então, por conseguinte, aquilo que nós estamos querendo argumentar e conceituar aqui, a verdadeira nobreza, segundo atributo da realeza que nós mencionamos no 3º juramento da família. Eles possuem os recursos internos para serem altruístas, para serem sacrificais, para serem responsáveis para lidar com toda a situação na vida, sempre para o benefício do todo, sempre para o benefício dos outros. É neste ponto, especificamente nesse ponto, que reside a verdadeira nobreza da realeza. Nada diferente disso. Não me venha com aquela história de posição, e aí porque a pessoa está sentada no trono, porque senta numa cadeira diferente e assume uma posição, e aí tem um cargo na frente do nome dele, ele passa... Não, senhor, não é nada disso, tá bom? Ficou claro aí? Nobreza, ela é resultado de bom caráter e maturidade espiritual. Elementos que foram construídos no fundamento da prática do amor verdadeiro, no desenvolvimento das 4 grandes realidades do coração, ou do amor. Vamos para o 3º atributo, na próxima tela. 3º atributo da realeza é sobre autoridade e poder. E aqui vamos fazer novamente uma discussão um pouco mais detalhada. Nada a ver com aquilo que nós conceitualmente trazemos do mundo secular sobre autoridade e poder associado com posição hierárquica ou alguma coisa semelhante. Governantes mundanos têm poder apoiado pela força física, muitas vezes, ou até mesmo por ameaça de força, não é assim? Poder político, qual deveria ser pelo consentimento dos governados, de fato é imposto por leis e burocracias impessoais e apoiado pela polícia e o exército. E o Estado, com suas leis e a polícia, não faz qualquer acepção sobre o tema amor. Os julgamentos do céu são absolutamente justos e verdadeiros, de acordo com a verdade pessoal de cada indivíduo, conhecida através e a partir de sua própria consciência. Aqui eu já me permita fazer um parênteses. O Reverendo Moon tem uma expressão muito interessante quando ele fala de consciência. Você já deve ter lido, mas me permita repetir essa expressão. Ele sempre diz que a consciência é o seu segundo Deus. A consciência, ela sabe mais sobre você e sobre o caminho que você deve seguir do que os seus pais. A consciência sabe mais do que os seus mestres. Os seus mestres podem, num determinado momento, ou os seus pais, podem, num determinado momento da sua vida, não estar com você ali para lhe ajudar a sair ou discernir em alguma situação. Mas a sua consciência sempre vai estar lá. E ela sabe, ela tem já dentro de si a capacidade de conhecer e discernir aquilo que é o bem e aquilo que é mal. Então é muito importante a gente falar isso, né? Por isso eu fiz questão de fazer esse parênteses, porque ali ele fala, né? Conhecida através da sua consciência. Toda a alma, quando passa para o mundo espiritual, recebe amor absoluto, trazendo com ele a esperança de perdão e renovação. Essa atmosfera calorosa e acolhedora pode estimular até mesmo uma consciência culpada a fazer um reconhecimento honesto. Então, por mais que você faça a pessoa se ser subjugada, por mais que você consiga exercer a subjugação de uma pessoa por meio da força, da imposição ou da ameaça do exercício da força, isso você sabe que não é uma verdadeira subjugação. A pessoa está subjugada nesse instante, mas a partir do momento que você
perder a capacidade de exercer uma força física ou uma ameaça de força sobre aquela pessoa, você vai perceber que essa subjugação ela já vai se transformar em ressentimento, em revolta e até mesmo em revanche. Agora, quando existe o exercício do amor verdadeiro, a prática do amor verdadeiro, a justiça que o amor verdadeiro nos traz, todo reconhecimento de falta, de erro, de culpa, ele vai ser honesto, ele vai ser sincero, ele vai ser no sentido de corrigir o erro. Não como aquela visão que a gente tem ainda no nosso sistema mundano, de apontar erro, julgar e condenar, punir a pessoa como se isso fosse realmente forma de fazer com que a pessoa se tornasse uma pessoa melhor. No reino que virá, as formas da terra estarão de acordo com as formas do céu. Poder e autoridade brotarão então naturalmente do amor verdadeiro. Se é assim que funciona no mundo espiritual, a gente tem que fazer isso funcionar também no mundo físico. Fazer com que o exercício da autoridade e do poder seja sempre manifestação do poder do amor, da autoridade do amor, e não da força, da ameaça, da imposição, da coação através de leis, burocracias ou qualquer coisa que seja de uma forma imposta e não concordada, não consentida, não subjugada através do amor. Vamos avançar então para a próxima tela, para o quarto item, aí, o quarto atributo da realeza. A realeza expressa o poder do amor de governar os outros com alegria. Então é bem interessante, né? Voltando aí basicamente naquele tema que discutimos ali no terceiro atributo, o poder do amor de governar os outros com alegria. Então no reino dos céus vai ter governo? Vai ter governo. Vai ter algumas pessoas conduzindo, administrando, gerenciando, vai ter, isso vai ser normal. Mas a lógica, a perspectiva, o paradigma norteador é outro. Porque ele vai fazer com que você expresse o poder do amor e vai fazer isso com alegria. Pessoas que não gostam de ser comandadas por alguém seguirão logicamente e de forma alegre quando perceber que quem está comandando faz isso com amor. Um esposo responde com ansiedade e também com alegria às ordens da sua esposa, quando ele enxerga que isso é com amor. Ele quer agradar, ele quer fazer a esposa feliz. A esposa também sente da mesma forma em relação ao seu esposo quando ele dá a ela uma direção. E ela percebe que essa direção é manifestação de amor. E isso se torna muito fácil de aceitar. Você não está sendo coibido, você não está sendo oprimido, você não está sendo coagido a fazer por causa do medo, porque a pessoa te ameaçou. Não. É o exercício alegre, é a subjugação natural. Você se sujeita àquela direção com alegria, faz com felicidade, porque você está vendo que o comando, que a ordem, que o pedido, que a direção apontada foi manifestado com amor verdadeiro. Na intimidade do amor, os comandos não são duros. Até mesmo o aceno da cabeça já pode ser suficiente como um sinal para indicar o que o outro deve fazer. É perceptível, você consegue fazer a leitura, você consegue naturalmente ler uma mensagem completa, uma frase completa, num simples gesto que a outra pessoa está fazendo. Quando um esposo e uma esposa estão realmente unidos, eles seguem um ao outro como dois dançarinos girando no salão. Então aí quando você vê o casal dançando em perfeita harmonia, isso é bacana você ver, principalmente quando você vê dançarinos profissionais, né? Que você não sabe quem está levando e quem está sendo levado. Tão perfeita é a harmonia e o equilíbrio dos movimentos que aí você não sabe quem que conduz quem ali. Eles estão tão intimamente integrados que eles vão numa harmonia, girando naturalmente. Quem está conduzindo e quem está sendo conduzido é praticamente difícil de você conseguir identificar. Perfeita é a harmonia, porque eles estão realmente unidos, baseados, pautados na ótica do amor verdadeiro. E aí o exercício desta autoridade ou deste poder do amor acaba surtindo numa reação de alegria para ambas as partes, quem conduz e quem está sendo conduzido. Esse dar e receber, ele proporciona alegria, ele é alegre, ele é espontâneo e também passa a ser encantador, uma coisa bonita de se ver, isso é aprazível aos nossos olhos. Como bem falou ali o exemplo dos dançarinos girando no salão, bailarinos numa apresentação de um balé e assim por diante.
Avançando para a próxima tela, o quinto atributo da realeza é que a realeza do amor verdadeiro evoca respeito. Eu havia comentado numa tela anterior sobre essa palavra, e aí nós vamos ter que repensar o verdadeiro conceito dessa palavra respeito. O que a gente realmente espera sobre o respeito? O que essa realeza do amor verdadeiro vai evocar em termos de respeito? O que isso realmente significa em termos práticos na nossa vida? Não há nenhuma dúvida que os membros da Igreja de Unificação respeitam os verdadeiros pais. Nós os servimos com a máxima atenção, até mesmo aos pequenos detalhes. Não queremos que eles, por exemplo, entrem em nossa casa, a menos que ela esteja impecável, limpinho, tudo arrumadinho, né? Recebê-los com uma alimentação bacana, poder ofertar o melhor que a gente possa e que esteja ao nosso alcance. Queremos, então, que a sua comida esteja sem falhas, carinhosamente preparada. Estas são todas as manifestações externas do profundo respeito interno que sentimos por eles. Então, isso é um parênteses que eu vou fazer. Eu já vou abrir um parênteses aqui. Essa questão das relações que ele fala claramente. Manifestações externas de um respeito interno. Porque muitas vezes a pessoa faz uma série de gestos externos sem nenhum conteúdo interno. E a pessoa que recebe isso percebe. Se a pessoa, por exemplo, tem uma determinada posição e as pessoas subordinadas a essa outra pessoa chegam ali com uma bajulação, tentando tirar alguma vantagem, elogiando, mas esperando receber algo em troca, é claro que esse gesto, essa manifestação externa, não tem nada a ver com respeito. Né? Aparentemente, manifestações externas, mas que o verdadeiro sentido interno não é respeito. O sentimento que está lá no âmago da pessoa não passa perto de respeito, passa perto de outras coisas, interesse, bajulação, usar a pessoa, manipular ela, tentar conduzir. Isso não é respeito. Manifestações externas são necessárias, mas elas devem estar sendo apenas um reflexo de uma postura interna, respeito interno, aquilo que você sente pela pessoa, aquela postura de realmente reconhecer a dignidade, o valor, as realizações daquela pessoa e, em função deste reconhecimento, desta sensação de veneração e consideração aos atributos honoráveis daquela pessoa ou daquelas pessoas, você aí sim pode fazer manifestações externas. Por exemplo, inclinar-se diante da pessoa, oferecer o melhor assento, servir alguma coisa para sua alimentação e etc, etc. Da mesma forma, não deveríamos respeitar os nossos pais e avós que cultivaram o amor verdadeiro e alcançaram o status de realeza? Então, as manifestações externas que nós fazemos em relação aos nossos pais e aos nossos avós, por terem alcançado essa posição de realeza dentro da nossa família, não é simplesmente o resultado de uma postura interior daquilo que eu realmente sinto por eles? Como é que eu não posso fazer isso por outras pessoas? Como é que eu não consigo estender isso para uma pessoa que, não tendo laços de sangue comigo, eu não consigo manifestar esse respeito? Para uma pessoa que tem uma autoridade, que ocupa uma posição, que tem uma liderança, que tem um conteúdo acadêmico, que tem, enfim, né, qualquer coisa que já tem um pouco mais do que eu e que demanda de mim respeito, consideração. Então, como ele fala ali, amor verdadeiro evoca o respeito. Quanto mais amor verdadeiro a pessoa construiu, realizou, desenvolveu, aperfeiçoou, mais respeito ela merece. E eu tenho que manifestar isso. Isso é o resultado da realeza. A realeza evoca esse respeito que as pessoas precisam manifestar em relação a quem conquistou, realizou, desenvolveu, aperfeiçoou as 4 grandes realidades do coração. Não deveríamos nos esforçar para ser dignos desse mesmo respeito com relação aos nossos filhos e também os nossos netos? Como eu vou fazer isso? Simplesmente por causa da idade? Simplesmente por causa da posição? Ou principalmente pela qualidade da pessoa que eu me tornei? Pela capacidade de aperfeiçoar o amor verdadeiro? Os meus filhos e os meus netos devem me respeitar não pela posição de pai ou de avô simplesmente, mas principalmente pelo conteúdo de amor verdadeiro que eu acumulei ao chegar a essa posição. Qualquer coisa diferente disso, passamos para a alçada do falso, do distorcido, do decaído. Vamos avançar para a próxima tela? 6º atributo. A realeza descreve o domínio de amor. A população celebra governantes seculares que constroem barragens e projetos de irrigação
que fornecem abundância para o povo. Por outro lado, há tiranos que esbanjaram as riquezas de seus países construindo monumentos e palácios para o seu próprio prazer, apenas para serem assassinados ou morrerem em desgraça. Como resultado, o mundo tem sido pobre de pessoas que podem exemplificar a nobreza e a virtude que eram características da melhor realeza. Então veja só, realeza para que ela tenha o verdadeiro sentido, aquele sentido que o juramento fala, aquele sentido que Deus planejou ao estabelecer como projeto da realização do seu ideal. A família tem esse aspecto, descreve domínio de amor. Nenhum outro tipo de domínio, nenhum outro tipo de autoridade e poder realmente pode construir e estabelecer a verdadeira realeza. Somente aquele que passa através do exercício do amor. Esse amor viver para o benefício dos outros. 3 gerações de realeza numa família verdadeira. Então aqui nós vamos ser um pouco mais específicos. Quando fechamos aí os atributos da realeza, a gente tem que entender que o juramento, quando fala lá de 3 grandes realezas, quais seriam essas 3? Não é uma realeza, não é 2, são 3 grandes realezas que o juramento demanda que nós realizemos dentro da nossa família real. Quais são essas? É o que nós vamos falar agora. Uma propriedade de autoridade real é aquela que é herdada de geração para geração. Na família verdadeira, a realeza do amor verdadeiro é passada, é transmitida, é legada de geração para geração. Isso também inclui nobres tradições, por exemplo, as práticas de altruísmo, o autocontrole, a abnegação, perdão, sacrifício, serviço público. Tudo isso é a tradição, ou são elementos da tradição que vão ser transmitidos geração para geração, que devem ser transmitidas para cada nova geração. Por isso ele acaba estabelecendo uma lógica de 3 realezas, porque existem 3 gerações que vão viver contemporaneamente. Elas passam a viver no mesmo período, elas conseguem viver em família na mesma era. 3 gerações, e a gente vai falar sobre elas, tá bom? Para a gente entender um pouquinho melhor essas 3 grandes realezas. Então vamos para a próxima tela. 3 gerações da realeza numa família verdadeira. Tendo alcançado a realeza pelo amadurecimento através das 4 grandes realidades do coração, os verdadeiros pais então orientam seus descendentes para, da mesma forma, desenvolver o seu amor através dessas mesmas 4 grandes realidades do coração e alcançarem sua própria realeza. Lembra que a gente comentou na sala virtual anterior sobre as 4 grandes realidades do coração e fizemos uma comparação entre essas 4 realidades do coração e uma escola, aonde cada ano, cada grau que o aluno vai galgando dentro da sua formação, acaba sendo também o apoio, o suporte para o próximo nível. Então ele não pode, por exemplo, entrar no 2º ano, no 2º grau, sem ter passado pelo 1º ano, ter concluído todo o conteúdo do período anterior, e assim sucessivamente. Por isso que a gente falou lá que a realidade do coração filial é o 1º degrau, 2º grau seria a realidade do coração fraternal, depois sucedido pelo conjugal e finalmente paternal. Nesta sequência, não tem como a gente pular de um grau para o outro sem concluir adequadamente o anterior. Também fizemos uma outra analogia dizendo que essas 4 grandes realidades do coração se compara a uma escada para o céu, aonde a gente vai degrau a degrau avançando, subindo um degrau baseado e apoiado sempre no degrau anterior. Então, para eu poder avançar para o próximo degrau, eu preciso estar solidamente firmado sobre o degrau anterior, que vai ser a base e o suporte para eu poder galgar o próximo degrau. Basicamente é isso que ele está dizendo. Essa mesma escada, essa mesma escola, ela é transmitida. Então, aquilo que eu realizei na posição de pais, eu vou ter depois que orientar os meus filhos a fazerem o mesmo. Ou seja, como eles vão desenvolver o amor na plenitude? Passando pelas 4 grandes realidades do coração. Eles vão ter que passar pela realidade filial, fraternal, um dia conjugal e, por fim, também paternal. E isso depois passa novamente. Então, ele vai passando de geração a geração. Só que vai acontecer, né, nesse processo aí de passagem, de transmissão de geração a geração, do convívio de 3 gerações. 3 gerações vão estar
contemporaneamente vivendo e compartilhando essas mesmas 4 grandes realidades. E é isso que a gente vai detalhar. Vamos avançar no texto? Quando essa tradição tenha sido transmitida através de 3 gerações na família, que basicamente são avós, pais e filhos, então a realeza é seguramente, firmemente, solidamente estabelecida nessa família. Tal família pode ser chamada de família real de amor verdadeiro. Este é o conceito das 3 grandes realezas, significando basicamente realeza nas 3 gerações consecutivas da família. Deu para você entender o que a gente está querendo dizer? 3 gerações vão viver contemporaneamente. E aí isso permite que, vitoriosamente, os avós passaram pelas 4 grandes realidades do coração, orientando seus filhos, quando eram pais, a fazerem o mesmo. Aí esses filhos vão se tornar pais também. Então aí vão vir os netos. Aqueles primeiros pais agora passam a ser avós. E aí essas 4 grandes realidades são compartilhadas por 3 gerações contemporaneamente, ou seja, no mesmo momento, no mesmo instante do tempo. Por isso se forma o que nós chamamos 3 grandes realezas. O fundamento sólido, concreto, solidamente estabelecido da tradição familiar. Aquilo que os avós vivenciaram, passaram para os filhos mostraram e provaram isso para os seus pais. Quando se tornaram agora esses filhos pais, passando a ter os seus filhos, os netos agora, em relação aos primeiros pais, agora avós, vão compartilhar isso simultaneamente. Então a tradição está estabelecida. Para um exemplo, então, dessa tradição familiar divina, podemos olhar para, por exemplo, Abraão, Isaque, Jacó e José. 4 gerações que a Bíblia fala da união e das ações vitoriosas. Tudo aquilo que eles fizeram foram se acumulando como realizações que definiram uma tradição familiar, que acabou se tornando, por conseguinte, a tradição e os valores do povo de Israel. É isso que estabeleceu, como diz ali o texto, a origem da fé, da crença, dos valores do povo de Israel como uma nação. A tradição familiar, que incluía, por exemplo, a fé em Deus, virtude moral, respeito pelos pais, perdão com seus irmãos, foi estabelecido na família. 3 gerações. Ali, no caso, acabou se estendendo para uma 4ª geração. Mas 3 gerações, 3 grandes realezas, é suficientemente capaz de estabelecer de forma firme e sólida a tradição familiar, que deve depois e que com certeza virá a estabelecer-se como a tradição de uma sociedade, de uma nação. 3 gerações, então, são necessárias para estabelecer uma tradição sólida de realeza celeste e aí purgar, por fim, a família dos hábitos errados herdados lá na queda humana. 3 gerações, por isso o juramento é tão enfático. O juramento número 3 fala tão claramente, tão contundentemente sobre a importância de aperfeiçoar as 4 grandes realidades do coração e também as 3 grandes realezas, que é através dessas 3 grandes realezas, essas 3 grandes gerações, vivendo juntas, contemporaneamente, praticando a tradição familiar conquistada nas 4 grandes realidades do coração, a tradição para o reino do céu, a tradição para estabelecer o fundamento de uma nação, de um mundo, o cosmos como todo, centralizado em Deus, como o reino de Deus. Vamos avançar para a próxima tela? A realeza dos avós. Só para a gente detalhar aí, sem se estender muito, vamos falar um pouquinho aí sobre cada uma dessas realezas, só para a gente ilustrar. Então vamos falar primeiramente sobre a realeza dos avós. Avós são reis e rainhas representando o passado, o mundo espiritual e Deus. Isso é um ponto muito importante. Eles são representantes do passado, eles representam também o mundo espiritual e acabam assumindo a posição na família de Deus, pela própria posição temporal, como eles já estão mais para o lado do mundo espiritual do que para o mundo físico, então eles são o passado. A história está com eles, o registro histórico, informações da família, origem, etc., etc., estão com os avós. Eles estão numa proximidade do mundo espiritual, por isso a gente diz que eles representam o mundo espiritual e também representam Deus dentro da família. Tendo desbravado o caminho do amor, eles possuem um tesouro estocado de sabedoria e experiência. Eles estabeleceram a tradição do amor,
essa tradição específica desta família, e isto serve como a base de sua autoridade para as gerações subsequentes. Devemos então ser gratos pela tradição que os nossos avós estabeleceram para nós. E além disso, como representantes do mundo espiritual, todos os nossos antepassados devem ser honrados através deles. Então, se você quer cultuar, prestar respeito aos antepassados, diretamente faça isso em relação aos seus avós, que você estará fazendo isso muito bem. Com relação à realeza dos pais, ele diz o seguinte: os pais são os reis e rainhas representando o presente, aqueles que estão agora na gestão da família, assumindo a responsabilidade pela orientação dos filhos e também pelo cuidado e a manutenção da posição de respeito dos avós. Eles conduzem a família com amor e estabelecem o tom para a sua vida espiritual. Eles são responsáveis pelo bem-estar material da família, provendo tanto para os filhos como também para os seus pais idosos. É o que eu acabei de comentar. Os pais acabam ficando responsáveis não apenas pelos cuidados e orientação dos filhos, mas também pelos cuidados e a manutenção dos seus próprios pais. E aí a realidade dos filhos, a realeza dos filhos, ou seja, quando falamos sobre a realeza dos filhos, na verdade estamos falando de príncipes e princesas, aqueles que vão herdar por sucessão a posição de rei e rainha da família mais adiante no tempo. Os filhos então representam o futuro, o que está por vir. Um dia eles se tornarão também pais e também assumirão a responsabilidade central para suas famílias, aquela cadeia de sucessão nos processos das 4 grandes realidades do coração, que vai passando geração a geração. Um dia eles aperfeiçoarão também as 4 grandes realidades de coração e também alcançarão a realidade de amor. Em uma palavra, então, eles são os príncipes e princesas que estão agora sendo treinados para no futuro assumir a realeza na posição de pais e um dia também mais adiante, por isso que a gente diz, né, representando o futuro, porque é para o futuro as posições de pais e avós também na família, né? Vamos avançar para a próxima tela? Entramos então na realidade da família real. Já falamos então aí sobre esse tema aí das 4 grandes realidades do coração. Agora fechamos ali o tema sobre a realeza, né, e principalmente esclarecendo as 3 grandes realezas na família. Vamos falar um pouquinho sobre o último trecho ali do juramento que fala sobre a realidade da família real. Se nós podemos chegar a uma conclusão muito simples só pelo simples fato de pensar. Se a gente pensar um pouquinho, a gente já conclui que depois de ter estabelecido as 4 grandes realidades do coração e instituído isso como tradição nas 3 grandes realezas, ou seja, nas 3 gerações que são contemporâneas dentro da família, firmando essa prática como uma tradição familiar, o resultado disso é lógico que vai ser o estabelecimento de uma família real. A realidade, o reino, a estrutura, o contexto da família real. Entramos na realidade da família real enxertando profundamente nossas famílias na verdadeira família. Cristo é a cabeça da igreja. Isso está lá em Efésios. E ao participar do corpo de Cristo, nós crescemos para ser como a cabeça, os membros que estão ligados a essa cabeça, herdando o Espírito e vida de Cristo em nós mesmos. Apenas desta forma, entramos condicionalmente na realidade da família real. Então, o fato de sermos enxertados, passarmos pelo processo da bênção, tornar as nossas famílias famílias abençoadas por Deus, isso significa que nós já estamos dentro da realidade da família real? Condicionalmente, sim. Mas ainda é demandado de nós entrarmos substancialmente, sem condições, sermos merecedores de receber o título de família real de forma incondicional. E como isso é possível? Isso é possível porque ele diz ali, ó, vamos voltar no texto. Apenas dessa forma entramos condicionalmente na realidade da família real, sendo renascidos como filhos diretos de Deus através da bênção, mesmo antes de cumprir as 4 grandes realidades do coração, ou as 3 grandes realezas, mas, como diz ali, condicionalmente fundamentado e alicerçado na graça da bênção dos verdadeiros pais. Ainda não realizamos as 4 grandes realidades do coração. Ainda não estabelecemos as 3 grandes realezas dentro da nossa família. É isso que nós estamos jurando realizar. É isso que o juramento demanda de nós aperfeiçoarmos. As 4 grandes realidades do coração, as 3 grandes realezas. Essa providência é necessária porque as pessoas decaídas
ainda devem seguir através de um curso para herdar a tradição celeste de amor verdadeiro. Estabelecendo uma família verdadeira, então, significa que nós já... Não significa. Significa que nós temos uma possibilidade maior desde que cumpramos aquilo que a gente está mencionando no estudo desse terceiro juramento. Vamos avançar para a próxima tela? A realidade da família real, falando aí sobre aperfeiçoar a realidade da família real. Sendo que com toda evidência entramos na realidade da família real primeiro, antes mesmo de cumprir as 4 grandes realidades do coração e as 3 grandes realezas, por que está escrito por último? Por quê? A ordem das frases no juramento da família é significativa. A gente parece que quando recita não observa os detalhes, mas existe uma sequência. É como, por exemplo, quando estudamos no segundo juramento, lembra? Quando diz lá que a gente jura aperfeiçoar aquela posição de filhos de piedade filial na família, depois passa para patriota na nação, santos no mundo, filhos e filhas divinos no cosmos. Essa ordem, essa sequência tem um propósito. Nós já estudamos isso lá no estudo do segundo juramento. Assim também é aí no juramento número 3. O terceiro juramento implica aperfeiçoar as 4 grandes realidades do coração. Aí o resultado disso é o estabelecimento das 3 grandes realezas, porque as 4 realidades precisam estar fundamentadas nas 3 gerações, e aí o resultado disso vai ser a realidade da família real, exatamente nessa ordem. Essa é a cronologia do processo. Então, falando de forma resumida, entrar na realidade da família real não significa que nós tenhamos feito nossa parte para aperfeiçoá-la. Nossa família aperfeiçoa a realidade da família real, se tornando própria família real, a família do rei. Quando nos tornamos, como deveria ser, reis e rainhas amados e respeitados nas nossas localidades, podemos então elevar os verdadeiros pais como o rei dos reis e rainha das rainhas, conduzindo o cosmos. Quando tudo está em ordem, desde os messias tribais como reis locais, até os verdadeiros pais como rei dos reis, a realidade da família real é aperfeiçoada. Somente então essa realidade é aperfeiçoada. Na próxima tela, a perfeição da realidade da família é alcançada quando elevamos a família verdadeira, a primeira família real, a família que desencadeou esse processo, a família real de Deus, para o topo do mundo, estabelecendo assim a soberania substancial de Deus sobre todos os povos e nações. Em outras palavras, não estamos destinados a sermos espectadores que somente elogiam o Rei dos Reis, devemos ser conquistadores e regentes. Participamos no aperfeiçoamento da realidade da família real através de conquistar as pessoas em nossas áreas locais, estabelecendo a soberania de Deus em nossas terras natais. De acordo com o princípio divino, subjugar o mundo satânico e obter a soberania para Deus é responsabilidade de todos os fiéis. Devemos concluir a providência de restauração e obter a qualificação para reger. O Pai Mu ensina que a soberania de Deus está englobada pelos conceitos de primogenitura, paternidade e realeza. E isso só pode ser estabelecido no contexto da família. E basicamente descreve 3 estágios distintos ao estabelecer a soberania universal da família real. Porque primogênito, estamos falando de filial e fraternal. Paternidade, né? Amor conjugal e paternal. E a realeza, porque aí estabelecemos a 3ª geração, os avós, o rei dos reis, os pais dos pais, é a primeira geração que desencadeia o processo dentro dessa tradição familiar. Na próxima tela, a perfeição da família. O segundo e terceiro juramento, como eu comentei lá do segundo, juntos eles acabam se somando e permitindo que nós possamos aperfeiçoar nossas famílias como famílias verdadeiras. O terceiro juramento, especificamente, descreve o desabrochar horizontal do amor através do ciclo da vida familiar, a partir de filho, passando por irmãos, esposo e esposa, até ser pais e avós, através da ação para compreender o amor verdadeiro. Tanto verticalmente quanto horizontalmente a família é aperfeiçoada, e isso é ilustrado na figura ao lado. Essa figura eu já usei lá no juramento 2, quando a gente mencionou exatamente aquilo que eu acabei de comentar.
os filhos, né, exercendo a piedade filial na família, depois eles vão expandir o escopo para a nação e essa piedade filial vai se tornar patriotismo. No mundo, eles vão exercer essa piedade filial no modelo de santidade e no cosmos, filhos e filhas divinos. Só que aí agora, aplicando nesse mesmo gráfico, essa lógica das 4 grandes realidades do coração que a gente falou no juramento: amor filial, amor fraternal, amor conjugal e, por fim, no ápice de tudo isso, amor paternal. Então aí a gente tem essa estrutura que mostra claramente a junção do primeiro e segundo juramento, no intuito de mostrar que nós precisamos aperfeiçoar nossas famílias como famílias verdadeiras, e aí é um esqueminha gráfico para ficar bem claro. A estrutura do amor vertical e horizontal na somatória no juramento número 2 e o juramento número 3. É só um resumo esquemático de tudo isso que a gente falou desses 2 juramentos somados. Avançando aí para a próxima tela, o significado de perfeição. Esse é um outro ponto importante. Falamos que vamos aperfeiçoar a nossa família, tornar ela uma família aperfeiçoando as 4 grandes realidades do coração. O que significa exatamente perfeição? Qual é o significado do verbo aperfeiçoar em coreano? Basicamente, o verbo que está lá no juramento é wonson, utilizado em ambos os juramentos, tanto no item 2 como no item 3 do juramento da família. O verbo wonson é usado para falar sobre aperfeiçoar. E aí nós devemos colocar de lado as noções erradas que nós temos de perfeição. Normalmente nós trazemos uma série de dogmas que as pessoas do mundo secular têm sobre perfeição, uma coisa que já vem pronta, que não pode tropeçar, não pode. Perfeição tem outros aspectos. De acordo com o princípio divino, quais são os aspectos de perfeição? Primeiro, perfeição, de acordo com o princípio divino, é a completa expressão de um potencial existente depois de ter amadurecido através do período de crescimento. Então, Adão e Eva eram perfeitos? Não eram perfeitos. Muitas pessoas no cristianismo entram em conflito exatamente por causa disso. Se Deus havia criado Adão e Eva perfeito, como é que eles caíram? A perfeição ela é falha? É exatamente isso. Adão e Eva não tinham pecado. Não tinham pecado, mas não significa que eles eram perfeitos. Eles tinham um estado de pureza, mas tinham o potencial que deveria ser desenvolvido ao longo do período de crescimento. Esse é o primeiro aspecto fundamental para a gente entender perfeição quando juramos lá no juramento. Aperfeiçoar, é bem isso aí. Quando a gente fala wonson, tem essa conotação. É um processo que nós devemos... Está lá o potencial, mas eu preciso amadurecer, alcançar esse potencial através do período de crescimento. Por isso ele diz ali, Deus concedeu a cada ser humano a semente do seu verdadeiro ser. Só que aí você vai plantar, cultivar, desenvolver, cuidar, permitir que essa semente cresça, floresça e demonstre todo o seu potencial contido na semente. Segundo aspecto, perfeição é realizada à semelhança do amor de Deus. O harmonioso e suave dar e receber entre as características de Deus, ou seja, perfeição não é coisa individual. O homem para um lado, a mulher para o outro, a mente para um lado, o corpo para o outro. Não, é a junção de todos os elementos duais. Tudo que era 2 tem que se tornar 1. A criação de Deus se assemelha perfeitamente a Deus quando ela manifesta amorosa harmonia. Nos seres humanos deve haver ordem e harmonia adequada entre cada um dos 4 relacionamentos centrais: mente e corpo, esposo e esposa, pais e filhos, e Deus e a família. Perfeição não é essencialmente uma questão individual, por conseguinte, embora a gente fale ali sobre unidade de mente e corpo, mas esse não é o único ponto e a gente vai ampliar isso como mostrou ali: esposo e esposa, pais e filhos e assim sucessivamente. E aí, para a gente finalizar na próxima tela, amor, vida e linhagem. O resultado disso está nesse esquema bem interessante do gráfico. A gente percebe que o resultado do estabelecimento das 4 grandes realidades do coração, as 3 grandes realezas, e aí o reino da família real, ou a realidade da família real, é isso daí: amor, vida e linhagem. Amor, vida e linhagem ocorrem juntos como uma trindade, forma essa tríade, esse triângulo que está aí no esquema gráfico ao lado. Ele diz assim, o nosso pai ele fala que amor é o pilar da vida, a vida é o pilar da linhagem e a linhagem é o pilar do amor. Então aí você percebe aí no ciclo que em cada um dos vértices desse triângulo tem lá no alto amor, no canto inferior direito vida e no canto inferior esquerdo linhagem. São os vértices e cada um acaba sendo pilar para o próximo, desencadeia o próximo, como ele diz ali no texto. Amor começa a partir da semente de amor que foi concedida por Deus e cresce através das 4 grandes realidades do coração.
Então você olha ali no gráfico lado direito, a face direita ali do triângulo, descendo do amor para a vida, ele vai passando pelas realidades de amor que a gente já discutiu. Amor filial, amor fraternal, amor conjugal e, por fim, amor paternal. E a partir dos pais vem a geração da vida. E aí, em relação à vida, vai desencadear um processo em direção à linhagem, que o texto diz o seguinte: a vida se desenvolve através das gerações das 3 grandes realezas para estabelecer uma linhagem verdadeira. Então, ali você vê no triângulo, na sua base, saindo da vida no lado direito e indo em direção à linhagem do lado esquerdo, ele vai passando por essas realezas. A realeza dos avós, que transmite isso para a realeza dos pais, que vai passar isso para a realeza dos filhos, o principado, como a gente falou numa tela anterior, os príncipes e princesas da família, e aí, por fim, estabelece como resultado da unidade dessas 3 gerações a realidade ou o reino da família real. E aí vai desencadear o processo seguinte da linhagem em relação ao amor, em direção ao amor, que vai dizer o seguinte, como está no texto: linhagem serve como fundamento para o crescimento do amor vertical. Então, da linhagem desencadeia um processo que é, como a gente já mencionou, o estabelecimento de uma tradição de piedade filial na família, patriota na nação, santo no mundo e, finalmente, filhos e filhas divinos no cosmos, desencadeando esse processo de aplicação e exercício do amor na sociedade nos diferentes escopos. Então era isso, gente. Esse era o tema que a gente queria abordar na sala de hoje, né? Finalizando o estudo do terceiro juramento, nós vamos passando para a próxima tela, onde eu vou demonstrar os esquemas que nós estudamos. Então, na primeira parte a gente estudou as 4 grandes realidades do coração, e aí hoje na sala virtual a gente estudou 2 temas ali, fechando o terceiro juramento, as 3 grandes realezas e a realidade da família real. Então aí encerro a sala virtual de hoje, agradecendo a sua presença e já fazendo um compromisso para a próxima sala virtual. Eu vou avançar para a próxima tela, fazendo aí o encerramento, desejando uma semana abençoada, firmando nosso compromisso novamente para a próxima sala virtual. Fui, obrigado mais uma vez, tchau, tchau.